Obrigado, Gerlano. Sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Luiz Carlos, diretor T do Grupo Acuidar. Para os que já são franqueados a Acuidar, a gente já se conhece, pelo menos Antoniela, Priscila, Karina. A gente já se encontrou, inclusive, ao vivo, né, algumas vezes. Priscila, não tem problema estar com cara lavada, com bebê dodói, mas Deus abençoe para que Maite se recupere logo, né? Mas vamos ao que interessa, né? Só explicar um pouco para vocês, né? A Acuidar tem um app, o app Acuidar, que ele faz todo o gerenciamento da unidade. E a Dona Help tem o Web Help, né? Então, para manter o mesmo padrão da Acuidar, foi decidido fazer a migração do sistema para se manter com a mesma qualidade e mesmo padrão de excelência da Acuidar, tá? Então, nos próximos dias, a gente vai estar fazendo a virada do sistema. Depois de apresentar um pouco para vocês, eu vou falar como vai ser o cronograma, certo? E só pedindo desculpa caso eu tossa, minha garganta está um pouco ruim aqui. E se a voz falhar, vocês já sabem, tá? E ao final eu vou falar para vocês o cronograma dessa mudança, dessa transição, e eu abro para as dúvidas quem tiver, tá? Eu vou compartilhar a tela e vou compartilhar aqui. Pronto, todos estão vendo? Conseguindo visualizar? Ok. No mesmo padrão da Acuidar, do app Acuidar, o Web Help vai ter também 3 perfis de acesso, tá? A princípio, vamos liberar primeiro o administrativo e o do cliente e o do Helper, a gente vai fazer algumas adaptações para poder liberar para eles, tá? É o tempo que vocês vão se adaptando e aprendendo a utilizar o sistema. Para quem já utilizou o app Acuidar, não vai ter muita diferença, tá? Então, aqui, o perfil, no caso de vocês, é o administrativo. Coloca login e senha, quer dizer, o e-mail e a senha. E aqui de cara, a fazer login, tem essa tela onde vocês conseguem visualizar a quantidade de clientes cadastrados, a quantidade de helpers cadastrados, quantos agendamentos vocês têm para fazer visita a um cliente. Aqui do lado tem os contratos que foram cadastrados, que precisam ser tratados. E aqui são as próximas atividades que tem para o dia de hoje. Por enquanto não tem nenhuma atividade, então tá zerado, certo? Aqui do lado temos um menu, onde temos esse dashboard que vocês vão poder acompanhar o andamento das atividades. Por exemplo, essa aqui iniciou às 7 horas da manhã e não foi iniciada ainda, nem pelo Helper, nem por vocês. Então, ela está aqui com esse laranjinha, dizendo que está atrasada, tá? Aqui do lado tem a agenda, onde vocês podem agendar as visitas. Pré-cadastrado aqui, a gente já tem os procedimentos, que é visita à obra, visita comercial e visita residencial, certo? Onde vocês vão poder agendar com qualquer cliente que está cadastrado. Aqui em clientes, todos os clientes que estão cadastrados, aqui alguns testes que a gente está fazendo. Helpers, são todos os helpers que vocês têm para prestação de serviço. Usuários, são todos os usuários administrativos, onde vai ficar aqui o acesso de vocês vocês podem cadastrar quantos administrativos for necessário para gerenciar a unidade de vocês. Temos aqui esse módulo financeiro, onde tem vários recursos. Eu não vou me prender ao financeiro, porque senão a gente vai passar mais de 1 hora só falando dele, tá? Mas a gente agenda um outro momento só para tratar sobre o financeiro. O objetivo de hoje é mais eu apresentar para vocês a ferramenta, dizer o que tem, ensinar como utilizar o mais básico possível, mais rápido,
para que vocês possam começar a treinar, praticar e poder começar a utilizar a partir do dia que a gente fazer a virada do sistema, tá? Aqui em vendas temos contratos, tem um CRM, que são todos os leads captados lá no site ou nas landing pages. Planos, que vocês já podem pré-cadastrar vários planos se quiserem, limpeza residencial, limpeza pós-obra, motorista, e etc. Tá? Aqui em relatórios, temos vários relatórios que vocês podem gerar, já prontos. Caso tenha necessidade de ter algum outro relatório específico, é só solicitar que a gente providencia. Então, tem para os 3 níveis de pessoas, que é clientes, colaboradores e usuários administrativos. Aqui, colaboradores, no caso, são os helpers, né? Configurações. Aqui em dados da unidade, temos os dados básicos da unidade de vocês, que estão cadastrados na franqueadora, como nome fantasia, razão social e CNPJ. Esse vocês não podem alterar, porque impacta diretamente no contrato, tanto com os clientes como com a franqueadora, certo? Caso tenha alguma alteração, aí vocês solicitam para que a gente faça essa alteração. Do mesmo jeito, o endereço também, vocês não conseguem alterar aqui, só através de solicitação para que a gente altere, para evitar a questão de quebra de contrato, vamos dizer assim, tá? Contatos, tem aqui o e-mail, que é o e-mail da unidade, né? Aqui no caso, como exemplo, está treinamento@donahelpbr.pe. Telefone da unidade, celular. Aqui para assinatura de contrato, o nome do sócio, o título do sócio, o CPF. Aqui é uma opção que vocês têm de só liberar, cadastrar um serviço para o cliente se o contrato tiver assinado ou não, tá? Então, se tiver como não, você está bloqueando o cadastro do serviço para o cliente. Se ele tiver como sim, você está liberando o cadastro do serviço para o cliente, mesmo que o contrato não esteja assinado, certo? E aqui, módulo financeiro, tem esses 2 tipos de módulo, caixa e competência. O caixa é o padrão que é utilizado, que é tudo aquilo que é gerado no mês anterior, entra no primeiro dia do mês, como forma de pagamento. E competência é que tudo aquilo que é gerado no mês anterior entra no mês anterior mesmo, tá? Quando a gente for falar sobre o módulo financeiro, aí eu explico com mais detalhes sobre essa questão aqui. Por enquanto, deixa como caixa mesmo. Aqui em configurações temos procedimentos, que são aqueles que vocês podem fazer o agendamento. Aqui, nessa coluna de horários para agendamento, vocês vão selecionar quais são os horários de visita que vai estar disponível para agendar. Então, clicando aqui no relógio, tem aqui, por exemplo, de segunda, terça, quarta, quinta e sexta, para visita comercial, das 10 às 11. Tá? 10 às 10, vai voltar aqui 10 às 11. Pronto. Então, nesse horário, todo dia, eu consigo fazer uma visita. Então, para agendar, o sistema vai estar liberando nesse horário, nesses dias aqui, uma visita para que vocês possam fazer agendamento, tá? Se tiver outros dias e horários, por exemplo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, eu também consigo fazer das 15 às 16, uma visita. Então, cadastre aqui que ele vai ficar habilitado nesse horário e esses dias aqui, certo? Aqui em serviços, aí são todos os serviços que vocês prestam na unidade de vocês. Então, limpeza residencial, limpeza pós-obra, limpeza empresarial, condominial, etc. Ao clicar aqui em editar, vocês vão conseguir colocar os valores de cada um desses serviços. Então, tem aqui 4 horas diurno, 4 horas noturno, 5 horas diurno, 5 horas de noturno, e assim vai até 24 horas, caso necessite, tá? E se for para um helper que seja CLT, coloca aqui o valor do salário CLT, o valor do auxílio família, que vai ser calculado esses valores aqui para quando for gerar o relatório de assistências realizadas, tá? E a hora do trabalho, R$ 10. Se vocês deixarem como zero, vai pegar o proporcional à hora, por exemplo. Está cadastrado lá que o serviço é de 4 horas. E o helper precisou fazer 1 hora a mais. Então, vocês vão adicionar lá 1 hora extra
e no cálculo vai estar 40 mais 10 reais. Se não tiver 10 reais, você vai pegar a média. A média, por coincidência, vai dar 10 reais também. Então, vai automaticamente vai ficar 50 reais, tanto com ou sem essa hora de trabalho. Se aqui fosse 5 reais a hora de trabalho, então daria 45 reais. Tá? Então, aqui vocês podem formatar os valores de acordo com a unidade de vocês. Esses valores impactam diretamente lá na geração do contrato, onde todos esses valores aqui vão estar aparecendo lá no contrato, quando vocês forem fazer com o Helper, tá? Então, se por acaso vocês não fornecem esse serviço de 4 horas, não deixa aqui zero. E não vai aparecer lá no contrato para o Helper, certo? Se vocês trabalham só com 4, 8, 10 horas, deixa só os valores nos horários que vocês trabalham, que aí o sistema vai entender e não vai aparecer lá no contrato essas informações. Então, aqui, por exemplo, aqui copeira está tudo zerado, certo? O único que eu coloquei para teste foi limpeza residencial para facilitar, certo? Horários. Aqui tem os horários em que são realizados a prestação de serviço. Então, vai variar de acordo com o cliente, vai variar de acordo com a necessidade. Então, vocês vão cadastrar. À medida que for aparecendo os serviços, vocês vão cadastrando. Então, de 8 às 12, é horário diurno, 4 horas. Né? De 13 às 16, aí dá 3 horas, das 18 às 5 horas. Né? Diurno. Se tiver algum horário noturno, por exemplo, para vigia, segurança, algo do tipo, né? Vocês podem botar 19 às 7, horário noturno. E assim vai, tá? Vocês podem cadastrar de acordo com a vontade e a necessidade que vocês forem tendo. Feriados. Aqui vocês podem cadastrar os feriados para facilitar o gerenciamento de vocês em relação lá no calendário, de cara já vai aparecer os feriados. Deixa eu cadastrar um aqui para vocês verem. Por exemplo, abril, agora a gente vai ter Páscoa, né? Dia 20 é Páscoa. Esse feriado é fixo, sim ou não? Ele não é fixo porque a Páscoa é um feriado variável. Todo ano é uma data diferente. Então, você coloca aqui como não. Então, a gente só vai entender que esse ano, nesse dia aqui, é feriado. Por exemplo, o Natal é um dia fixo, né? Então, 25 de 12 de 2025. Natal. Ele vai entender que, como é fixo, ele vai entender que todo ano, todos os anos, nesse dia aqui, é feriado, tá? Quando vocês forem fazer um agendamento de serviço, algo do tipo, vai aparecer a informação dizendo que é feriado. Aí vocês vão optar por cadastrar ou não. E aqui, e-mails, são os e-mails que vocês vão cadastrar para ser utilizado na plataforma Authentic à medida que vocês forem utilizando os contratos, tá? Então, vocês podem deixar aqui já pré-cadastrado vários e-mails. Esse aqui, selecionado para envio, sim ou não, na hora que vocês abrem, ele já está marcado para ser enviado. Se deixar como não, ele fica não marcado. Vou deixar isso aqui só para vocês verem como é que vai aparecer. Pesquisa de satisfação. São as pesquisas, é uma pesquisa que tem lá no perfil do cliente que ele preenche, respondendo como foi a experiência que teve com a empresa e com o serviço realizado, tá? Aí vocês conseguem acompanhar aqui todas as respostas. Ocorrências são aqueles registros que ou o cliente ou o helper faz em relação a algo que aconteceu, por exemplo, o cliente agrediu o helper. Então, o helper vai lá e registra essa ocorrência para que fique registrado que aquilo ocorreu e, caso venha dar algum problema, tem esse registro aí e vocês estão cientes do que aconteceu, tá? O helper não consegue ver o que o cliente cadastrou sobre ele e o cliente também não consegue ver o que o helper cadastrou sobre ele. Vocês conseguem ver o que os dois cadastram, tá? Meus dados têm os dados pessoais de vocês, onde vocês podem alterar os dados, inclusive a senha de acesso. Aqui, histórico financeiro.
caso seja cadastrado parte administrativa, né? Contra-cheque de vocês, então fica aqui acessível. E o WhatsApp são mensagens pré-prontas que vocês vão poder cadastrar e utilizar para ser enviado tanto para o helper como para o cliente, como também para aquele que você está fazendo a seleção, entrevista, ou também lá no trabalho conosco, né? Ou também para o lead lá no CRM, tá? Então, tem esses 4 tipos de pessoa que vocês podem cadastrar direcionado à mensagem, ou cliente, ou colaborador, ou CRM, ou trabalhe conosco. E aí, vocês colocando essas variáveis aqui, saudação aqui, colchete, tudo maiúsculo, ele vai dar bom dia, boa tarde, boa noite na mensagem, de acordo com o horário do dia, tá? Nome será substituído pelo nome da pessoa que irá receber a mensagem. Dona Help será substituído pelo nome da unidade Dona Help. Eu vou cadastrar uma de teste aqui só para vocês terem ciência e a gente faz o teste lá. Deixa eu botar aqui. Saudação. Ao nome da pessoa. Seja bem-vindo. Pronto. Só botei aqui. Lá quando eu for utilizar, vai pegar bom dia, fulano de tal, seja bem-vindo. Certo? Aí quando for lá no parte do cliente, eu vou mostrar a vocês. Bem, esse é o geral sobre o app a cuidar, sobre o Web Help, sobre tudo que ele tem, para que vocês tenham uma noção geral de todas as funcionalidades, tá? Eu vou mostrar agora para vocês em relação a como cadastrar um cliente, como cadastrar um helper e também como cadastrar contrato para ambos e para fazer a associação do serviço com eles, tá? Então, vou clicar aqui no mais para cadastrar um cliente. Vou botar aqui o Luiz Teste. Ele está ativo. Está aqui no e-mail. Então, CPF qualquer aqui para ele poder passar. Tipo de contrato, por padrão já está aqui diários, tá? Só para facilitar a visualização para vocês, para saber qual o tipo de contrato de cada cliente. O horário que, se vocês já quiserem selecionar o horário, já está aqui aparecendo para vocês selecionarem. Se não, pode deixar para depois para selecionar. Eu vou botar aqui, por exemplo, de 8 às 12, já deixar selecionado, e de 13 às 18, para que... vou ter esse 13 às 18, tem 2 cadastrados. Para que não... Para facilitar esse 8 às 18, quando a gente for fazer a associação, tá? Deixa eu salvar aqui. Tem alguns campos que ele é obrigatório só para não ficar vazio. Pronto. Aqui, como eu falei, deixa eu voltar aqui e colocar um telefone para poder mostrar para vocês em relação à mensagem do WhatsApp. Então, celular. Salve o telefone. Aqui, ó. Como tem um celular cadastrado, já apareceu aqui a opção de eu selecionar o celular. Certo? Então, seleciono o celular. Eu escolho aqui a mensagem teste. E ao clicar aqui nesse botãozinho, eu vou ser direcionado lá para o WhatsApp Web, onde vai ser direcionado para mandar a mensagem para essa pessoa, tá? Então, aqui, ó. Bom dia, Luiz. Bom dia, Luiz Teste, né? O nome que eu coloquei. Seja bem-vindo. Aquela mensagem que eu coloquei. Saudação, bom dia. E o nome, Luiz Teste, seja bem-vindo. E aqui só inicia a conversa e vai ser enviado para essa pessoa, pelo WhatsApp Web, a mensagem que está aqui, certo? Do mesmo jeito que funciona para o Helper, como também lá no CRM, como lá no Trabalho Conosco, vai funcionar. Aqui cadastrado o cliente, vamos aqui para o contrato. Clicando em mais contrato, eu consigo cadastrar um contrato.
Agora está mais simples em relação a gerar o contrato. Não é obrigatório você cadastrar um orçamento, gerar um orçamento, validar, não sei o que, tal, para poder gerar o contrato. Aqui você já pode gerar o contrato diretamente, tá? Então, tem as opções, se a assinatura digital sim ou não, vai aparecer lá os campos para preencher. Então, diárias, como tem aqueles planos já selecionados, limpeza residencial 4 horas e 8 horas. Então, vamos selecionar isso aqui, limpeza residencial 4 horas. Está bem barato aqui, né? Mas vamos deixar como está mesmo, não vou alterar agora não. Renovação automática não. Vai ser realizado, por exemplo, amanhã, sábado. Se for mais dias e vocês quiserem calcular para facilitar, então são 5 dias. Só clicar aqui que ele vai colocar a data fim aqui no contrato, tá? Então, é apenas um dia. Então, dia 5 é o dia 5. Informação de pagamento. Você vai dizer qual tipo de pagamento, no caso, boleto, Pix. Se for um valor alto, se vocês quiserem parcelar com o cliente, vocês podem colocar aqui 1, 2, 3, 4 ou 5, ou 4 vezes, no caso, no máximo. Então, vou colocar apenas uma vez mesmo. O pagamento vai ser hoje, que eu estou fazendo o contrato. A data do contrato está hoje também. Pagamento antecipado, sim. Responsável pelo contrato que vai assinar o contrato, tá? Então, tem esses dados aqui já pega diretamente dos dados do cliente. Caso seja outra pessoa que vai assinar o contrato, então vocês colocam os dados aqui diferentes. Não vai alterar lá no cliente, mas vai ficar salvo aqui para esse contrato, que são esses dados aqui, tá? Vou mudar aqui só para vocês entenderem. Então, teste Luiz, o teu contrário. E aqui, caso quer adicionar alguma informação no contrato, é só colocar aqui em teste. Deixa eu completar essas informações aqui para preencher bonitinho lá no contrato. Caso vocês queiram já deixar salvo a informação de reajuste, se for um contrato mensal, tiver longa duração, vocês podem colocar aqui a data do reajuste e alguma informação aqui para facilitar para vocês, e o sistema vai alertar vocês quando esse contrato estiver prestes a vencer, no caso, baseado nessa data aqui, para que vocês possam já entrar em contato com o cliente para negociar o reajuste, tá? Então, aqui, como eu coloquei 4 horas, né? Então, vai ser apenas uma assistência, um serviço, para esse horário de 8 às 12, tá? Cadastrar. Aí, o contrato foi cadastrado. Temos aqui as informações. Limpeza residencial 4 horas. Todas as informações aqui, dizendo aqui quem foi a pessoa que foi cadastrada, a data e a hora. Clicando aqui em imprimir, eu vou visualizar o contrato que foi gerado, tá? Então, está aqui todo o contrato, foi gerado. Eu vou salvar esse contrato e vou enviar para o meu cliente, para ele aprovar ou não. E tudo mais. Após o cliente aprovado, o que é que vocês vão fazer? Eu gerei o PDF do contrato, salvei, enviei para o cliente deu ok no contrato, está tudo ok. Vocês vêm aqui em editar e vão anexar ele aqui. Ao anexar aqui e vocês marcarem enviar contrato para assinatura, no caso sim, ele vai ser enviado para o Authentic via sistema. Vai ser tudo por aqui, tá? Então, aqueles e-mails que estão cadastrados lá, esse daqui, como tá marcado lá como sim, para ser selecionado, já está aqui. Esse, como eu deixei como não, ele não está marcado. Se eu marcar aqui, vai ser enviado para ele também para assinatura. Se eu não marcar, ele não vai receber e-mail não vai ser enviado para esse aqui para fazer a assinatura no contrato, tá? Então, anexou o contrato, clicar em atualizar.
contrato é enviado para assinatura com sucesso. Ao clicar aqui, ao vir para cá, vocês vão ver que está aguardando assinaturas, certo? Não sei se vocês conseguem ver aí, porque tá pequeno. Deixa eu ampliar aqui. Deixa eu ver. Pronto, está aqui, ó, aguardando assinaturas, certo? Deixa eu diminuir para não... Pronto. Clicando em editar, vocês conseguem ver quantas assinaturas tem e quantas faltam assinar. Então, estão em 0 de 2. Isso é, ninguém assinou ainda. Deixa eu acessar o e-mail aqui para assinar um. Vocês não estão vendo, mas eu estou... Deixa eu botar aqui. Pronto, acessei aqui para assinar um contrato. Aí aqui, ao visualizar, já aparece que um contrato foi assinado, certo? Agora eu vou o outro contrato. Ainda não chegou aqui, só um. Pronto. Pronto, aqui o segundo e-mail. Cliquei em assinar. Caso o cliente, tanto o cliente como vocês assinaram o e-mail, quer dizer, assinou o contrato, né? E aqui já está com a assinatura 2 de 2. Ao atualizar a página, vai aparecer como contrato assinado, tá? Aqui em aditivos, ao clicar, vem para essa página onde vocês podem cadastrar um aditivo do contrato. Caso o contrato já está assinado, não tem mais como alterar o contrato. E para não precisar cadastrar um novo contrato, sendo apenas alguns termos alterados no contrato original, então vocês vêm aqui, coloca a data do acordo, por exemplo, hoje dia 4, coloca qualquer informação referente ao horário, acrescentar no contrato, alteração no horário para 13 às 15, para 17, um exemplo, tá? Então, cadastrar, vai ser gerado o aditivo, vocês clicando, vocês conseguem visualizar o aditivo gerado. É só gerar o PDF. Do mesmo jeito, colocar aqui para ser enviado via Authentic, caso vocês prefiram, tá? Da mesma forma que for o contrato, vocês conseguem fazer também com aditivo. E do mesmo jeito, aqui no contrato, quando ele for cancelado, caso ele for cancelado, encerrado, algo do tipo. Então, clica aqui em editar, marca ele como não, data do cancelamento, tá hoje mesmo. Se teve algum valor pendente, vocês colocam aqui, por exemplo, o cliente ficou faltando pagar 50%, no caso, R$ 50, algum do tipo. Bota aqui o motivo. Se quiserem colocar alguma informação aqui, essa aqui vai a informação lá no distrato, dizendo o motivo pelo qual foi encerrado o contrato. Sem motivo. Atualizado. E o distrato foi gerado. Clicando aqui, vocês visualizam o distrato.
Aqui tem aqui o parágrafo único sem motivo, é a informação que eu coloquei. Gera o PDF, vem aqui editar o contrato. Não está aparecendo aqui, depois eu vou ver porque não está aparecendo. Mas vai aparecer aqui embaixo o campo para você anexar o distrato e do mesmo jeito que foi no contrato aditivo, fazer o envio do distrato pelo Authentic, selecionando os e-mails que você quer que assine e tudo mais, tá? Na medida que for assinando, vai tendo essa informação para vocês sobre se já está assinado ou não. E visualizando aqui, vai aparecer a quantidade de assinaturas que faltam assinar, certo? Está aqui finalizado essa questão do cliente do contrato. Temos aqui essas abas do cliente, que são as atividades que estão cadastradas para ele, isso é, os serviços que vão ser realizados. Aquele feriado que eu cadastrei de Páscoa já está aqui mostrando, tá? Fica visível nos calendários para vocês saberem que tem esse, só para questão de organização. Aqui no financeiro vai aparecer todos os pagamentos que o cliente fez para vocês. Atendimentos, vocês vão poder cadastrar tudo aquilo que vocês entraram em contato com os clientes. Então, clicando aqui em cadastrar atendimento, vocês podem dizer se foi por e-mail, ligação, presencial, videochamada, WhatsApp, e faz um relato aqui de todo o atendimento que vocês tiveram com aquele cliente. Se tiver algum arquivo para anexar, é só anexar aqui. E vai ficar aqui o histórico de todo aquele relacionamento que vocês têm com o cliente, tá? Helpers, tem aqui os helpers associados, isso é, todos aqueles prestadores de serviço que realizaram o serviço para esse cliente, vai ficar aqui à medida que vocês vão associando. E a avaliação do helper, vocês podem fazer a avaliação do helper através da visita de vocês ou feedback que o cliente deu, tá? Então, clicando em cadastrar avaliação, vai selecionar a data, não tem nenhum helper, vai aparecer que não tem nenhum helper, porque realmente não tem nenhum cadastrado, né? E aí vocês podem selecionar aqui em relação positivo e negativo, não se aplica, em relação a esses dados aqui, e cadastrar e vai ficar um histórico de como esse helper se porta na prestação de serviço. Aqui, ocorrências, caso o cliente tenha cadastrado alguma ocorrência, ou o helper tenha cadastrado uma ocorrência para esse cliente. Aqui tem documentos, é um acervo de documentos que vocês podem cadastrar e salvar sobre esses clientes. Por exemplo, cópia de RG, comprova de residência, contratos antigos que tiverem, etc. Qualquer documento que vocês quiserem cadastrar, pode cadastrar aqui, vai ficar salvo e de fácil acesso para vocês em cada cliente, tá? Relatórios, alguns relatórios individuais, relatórios de serviços, todos aqueles que foram realizados para esse cliente no período de data início e data fim. E aí você vai pesquisar se é sobre o serviço realizado ou se é sobre o relato que vocês fizeram, sobre o cadastro que vocês fizeram sobre aquele serviço. Aí eu vou mostrar para vocês já em relação a isso aqui. E o tipo, se for uma substituição, se for uma ocorrência, se for uma rotina, se for uma troca, vocês vão informar isso também lá na hora do cadastro, tá? Relatório de atendimentos, dessa guia aqui de atendimento, vocês podem gerar um relatório de tudo aquilo que vocês cadastraram de atendimento para aquele cliente. Agora vamos para cadastrar um helper. Então, na visualização do helper tem 3 tipos de situação dele. Um é contratado, outro no cadastro de reserva, isso é, ele já foi aprovado no trabalho conosco, ele vem direto aqui para o cadastro de reserva, e demitidos é que já realizaram a prestação de serviço e foram demitidos por N motivos, né? Clicando aqui em mais, tem a opção de cadastrar o helper, vou botar o mesmo e-mail aqui, eu acho que isso mesmo está cadastrado, não vai dar ele, exatamente.
Aqui do lado é que todos os dados a respeito desse helper, tá? Não vou detalhar, porque senão a gente vai perder muito tempo. Tem aqui contatos extras, vocês podem cadastrar para facilitar o contato e falar com esse helper. Aqui do lado tem como cadastrar a foto, lá no cliente também tem. Em serviços, vocês vão selecionar quais são os serviços que esse helper realiza, no caso, vou colocar aqui todos de limpeza. E quais são os horários que esse helper ele está disponível para fazer a prestação de serviço, tá? Vou ver esse aqui, diurno noturno. Vou salvar. Pronto, helper cadastrado. Vou pegar ali, passo ali. Do mesmo jeito do cliente, o helper também tem essas abas aqui, onde tem as atividades, todas as atividades cadastradas para ele. Informações, são algumas informações básicas sobre ele, tá? Então, dados profissionais, do tipo de colaborador, se é MEI, se é CLT, vocês podem cadastrar lá. Tamanho da camisa, tamanho da calça. Lá no cadastro do helper tem como colocar todas essas informações, tá? Eu pulei para a gente ganhar tempo. Dados bancários também cadastra lá. Os serviços que foi selecionado para ele, foi esses 6 de limpeza que eu selecionei. Quais os horários que ele está habilitado para trabalhar. Clientes associados não tem nenhum por enquanto. Estoque de contratação, como ele não foi demitido, então não tem nenhum aqui. Se ele for demitido e depois admitido, aí aparece. Assim que ele é demitido, já aparece aqui, data de admissão e demissão. Se ele for admitido, aparece novamente aqui. Essa lista aqui é de acordo com as demissões, tá? Para ficar um histórico, que vocês terem conhecimento. Financeiro, são todos os pagamentos que vocês fizeram para esse helper. Contratos, do mesmo jeito do cliente, o contrato no autêntico também é enviado para o helper. Então, temos aqui, clicando em mais, cadastrar, né? Data assinadora do contrato, o tempo do contrato que vocês vão fazer com esse helper, 6 meses, 12 meses, 3 meses, fica a cargo de vocês. Por padrão, já está 6 meses aqui. Data de inativação, quando esse contrato finaliza. Então, 6 meses, automaticamente ele já pega. Daí, botei 3 meses agora, ele botou 3 meses para frente aqui. Essa data já está sendo atualizada de acordo com a data que vocês colocam aqui, tá? De acordo com a quantidade de meses. Renovação automática, se é sim ou não, vocês podem selecionar aqui. Serviço. Lembrando que nessa data de inativação, o sistema automaticamente ele vai inativar o contrato do helper. Então, ele vai ficar inativo e não vai conseguir cadastrar nenhum serviço para ele, porque o contrato está inativo, tá? E aqui o serviço, eu vou selecionar qual o serviço que eu quero gerar o contrato para esse helper. No caso, aquele que eu coloquei os valores é o serviço residencial, eu coloco cadastrar. E lá no contrato eu cadastrei todos os horários de serviço, né? Então, aqui na cláusula terceira, vai aparecer a lista de todos os valores de prestação de serviço, tá? Aqui, ó, essa lista aqui vai aparecer todas, certo? É só gerar o PDF e fazer o envio via Authentic. Lembrando que aqui do contrato do Helper, junto desse contrato, já está vindo também o termo de recebimento de investimento e identificação e também o termo de confidencialidade e sigilo e o termo de autorização do uso de imagem. Então, vem todos esses aqui. Se vocês quiserem gerar o contrato apenas quer dizer, gerar o PDF apenas do contrato mesmo, então é só vir aqui na página, personalizado, colocar 1-3, que ele só vai gerar o PDF referente ao contrato, que são as 3 primeiras páginas. Tá? Se quiserem gerar de tudo para ganhar tempo, tudo de uma vez só deixar do jeito que está, que ele vai gerar tudo em um arquivo só. Certo? Aí, deixa eu enviar um contrato aqui só para habilitar.
as assinaturas aqui novamente. Ele não vai aparecer lá a opção de contrato assinado por causa desse aqui, ó, luzteste.com. Só receber e-mail. Receber entre aspas, né? Porque provavelmente não existe esse e-mail. Mas vai ficar lá como não assinado pro resto da vida, porque ninguém vai assinar, né? Aqui é um de duas assinaturas, tá? Aqui em avaliações do Helper, são todos aqueles que são cadastrados por vocês, aquela da vestimenta, da roupa, calça, fardamento, etc. Fica aqui a lista. Vestimenta aqui vocês podem cadastrar todas as que vocês estão disponibilizando para o Helper, para ficar esse controle de vocês. Então, apenas aqui, por exemplo, quantidade 1, tamanho G, de calça e camisa. Cadastrou. Aqui em investimento aparece o kit G, quantidade 1. Documentos do mesmo jeito, em relação aos documentos para vocês poderem cadastrar o que quiser do Helper. Atendimentos, a mesma ideia também lá do cliente, para vocês terem um histórico de atendimento com o cliente, com o Helper. Ocorrências são tudo aquilo que o Helper cadastrou ou o cliente cadastrou sobre o Helper. E relatórios são relatórios individuais a respeito desse Helper aqui. Os serviços que ele prestou, por mês ou por data de início e fim. E o monitoramento de serviços para saber se ele está iniciando a assistência ou não. E os atendimentos em relação a tudo aquilo que é cadastrado aqui em cima, tá? E para finalizar, em relação à prestação, vou mostrar para vocês em relação à associação, eu vou cadastrar um serviço para o cliente, tá? Então, clicando aqui em serviço, necessário ter um contrato ativo. Eu desativei no distrato. Né? Pronto, voltei. Clicando aqui, pronto. É bom que já apareceu uma mensagem de erro para vocês terem ciência de como acontece. Então, contrato, eu selecionei aqui esse de limpeza residencial. Serviço vai ser limpeza residencial. A data vai ser amanhã, dia 5. Horário de serviço, 8 às 12. O helper está disponível, colaborador Luiz. O valor de serviço para o helper, baseado nesse valor de serviço aqui, está R$40 na cadastrada. Caso vocês tenham acertado outro valor com o helper, é só alterar aqui o valor, por exemplo, R$100. Se você repetir, ter vários dias, clique aqui e coloque a data final. Como é apenas um dia, eu não vou repetir esse cadastro, tá? Então, cadastrar. E está aqui cadastrado no dia 5 a prestação de serviço de limpeza residencial para esse cliente. E o helper vai ser colaborador Luiz, valor de serviço R$100. Aqui vocês conseguem cadastrar o relato do serviço, dizendo se teve alguma ocorrência, rotina ou troca, certo? Relatar aqui qualquer coisa que quiser cadastrar e salvar. Se por acaso precisar alterar algum, substituir esse colaborador por outro, é só clicar aqui, mas está dizendo que não tem nenhum disponível, porque não tem nenhum cadastrado selecionado com esse horário de assistência, tá? Se eu colocar o outro aqui, do teste, de 8 às 12. Vou lá para o cliente, os testes. Substituir, agora sim apareceu o outro que só não apareceu aqui. Aí depois eu vejo porque não apareceu. Vai aparecer, é só selecionar o outro helper
clica o motivo da mudança, falta justificada, licença maternidade, saúde, atestado de óbito, troca, etc. Colocar a observação aqui, vai ficar registrado para o futuro vocês saberem, ter uma noção se aquele réu está realmente realizando todos os serviços ou não, prestando toda a assistência direitinho ou não, tá? Se vocês quiserem adicionar mais um para esse mesmo horário, e é só clicar aqui em adicionar colaborador, seleciona o que está disponível aqui, tá duplicado, inclusive. Clicou aqui, esse serviço extra não é só apenas para ajudar a adicionar o colaborador, ele deveria ter adicionado aqui. Pronto, duas coisas para ver porque não funcionou. A substituição e esse adicionar novo colaborador aqui. Mas aí, no caso, ele vai duplicar aqui e ficar os dois colaboradores para esse mesmo horário de 8 às 12, para estar prestando assistência para esse cliente, tá? Bem, foi rápido, quer dizer, foi demorado, né? Muita informação, mas podem ficar tranquilos. Hoje à tarde a gente vai passar o acesso para vocês terem acesso a esse sistema aqui, onde vocês vão poder estar mexendo, cadastrando, editando, testando à vontade e poder se familiarizar com o sistema, tá? Queria combinar com vocês para a próxima quarta-feira, dia 9, apresentar a vocês o Space Franqueados, onde ele vai substituir o Web Help também. Aquela área que vocês fazem solicitação, onde tem todos os documentos e tudo mais lá, vai ser substituído pelo Space Franqueados. Esse Space Franqueados é uma rede social, tem uma rede social lá onde vocês podem interagir uns com os outros, postar tudo aquilo que vocês estão fazendo no lado de vocês. E tem vários outros recursos lá. O trabalho conosco vai ser lá também, onde vocês vão poder fazer a avaliação dos candidatos para fazer a seleção e aprovando lá, automaticamente já cadastra aqui no WebHelp e etc. São várias coisas. Só mostrando a vocês que vocês vão ter noção. O pessoal da Acuidade já sabe, já conhece o Space Franqueados, não facilita. Mas, para quem não conhece ainda, na quarta-feira pela manhã, vamos combinar, pode ser mais cedo, um pouquinho, às 10 horas, de 10 às 11, dá certo para todo mundo? Dá, né? Quem não puder, não tem problema, vai ficar gravado, aí vocês assistem quando puder, tá? Mas, de cara, a gente fica acordado, próxima quarta-feira, dia 9, das 10 às 11 horas, a gente faz essa videoconferência para apresentar a vocês os Space Franqueados, tá? Deixa eu pegar minha fila aqui para ver as datas. Dia 14, a gente vai fazer a migração dos dados. O que é isso? A gente vai pegar tudo aquilo que está no sistema atual e vai colocar nesse sistema novo para vocês utilizarem. Isso é todos os clientes cadastrados, todos os hubs cadastrados, os contratos que vocês têm com os clientes, vão ser todos migrados para esse sistema aqui, para que vocês não possam fazer novos cadastros e ter um retrabalho, tá? Mas, para isso, a gente precisa que, na segunda-feira, dia 14, vocês não utilizem o sistema em nada. Porque o pessoal do sistema atual vai fazer a extração dos dados, vai nos passar para a gente fazer essa migração, esse cadastro automático para vocês, onde vocês não vão ter o trabalho de fazer um novo cadastro, tá? E, se tudo der certo, no dia 14, a partir do dia 15, já vai estar disponível para vocês utilizarem o novo sistema da WebHelp, certo? Então, esse é o cronograma que a gente tem. As meninas da consultoria vão passar no grupo para vocês direitinho, tudo detalhado. Os próximos passos que a gente tem daqui para frente, até fazer a migração do sistema e continuar. Após isso, no mês de maio, a gente vai ter uma atualização no site, onde o trabalho conosco vai ser cadastrado, tudo que é cadastrado lá no trabalho conosco vai direto lá para o Space Franqueados, onde vocês vão poder fazer a seleção dos candidatos. O que for cadastrado lá no formulário, no site, vai diretamente para o CRM, onde vocês vão poder tratar
esses leads e facilitar a aquisição de novos clientes. E também, cada unidade vai ter uma página sua para que vocês possam estar divulgando ela, colocando o link dela lá no Instagram, no Facebook, enviando para o lead, o possível cliente, para o helper também, diretamente, para ter os contato direto da unidade de vocês, e vai ajudar vocês em relação nas campanhas de tráfego pago para divulgar a unidade cada vez mais, tá? Então, esse é o cronograma que a gente tem daqui para frente. Encerrei 12 horas pontualmente, mas aí eu vou abrir para quem tiver dúvidas, pode levantar a mão, que estou à disposição para ajudar, tá? Flávia? Oi, Luiz, prazer, tudo bem? Tudo bem? Eu atendi uma ligação aqui, não sei se eu perdi alguma coisa. Quando eu faço o contrato com o helper, é só contrato MEI, né? O autônomo não envia assinatura digitalmente para o helper, né? É isso? Continua a mesma coisa. Olha, se você quiser enviar pelo Authentic para o helper, não tem problema nenhum, vai poder enviar também, tá? Sem problema. Não Mesmo tem sendo essa autônomo. distinção, não. Tá, você tocou no ponto agora. Porque na Cuidar, a gente não tem cuidador autônomo. O helper, ele tem autônomo também, ou é só MEI e CLT? Não, tem autônomo também. Até na grande maioria a gente só encontra autônomo. Hoje a gente faz o contrato manualmente, né? Mas seria interessante já poder enviar por e-mail, né, também. Tá, pronto. Então, eu vou comprometer com vocês de habilitar a opção de autônomo e lá no contrato, por ser autônomo, não vai os dados CNPJ e razão social, e sim CPF, né? Então, fazer a alteração para que seja gerado também o contrato de autônomo automaticamente pelo sistema. Aí vocês podem enviar pelo Authentic também, automaticamente, tá? Pessoal, uma informação importante sobre o Authentic, que esqueci de falar. A partir de 1º de maio, o Authentic vai começar a cobrar por cada documento gerado via API. O que é isso? Esses documentos gerados automaticamente via sistema, certo? Então, o que era gratuito, vamos dizer assim, porque a gente tem uma conta que gera documentos ilimitados, tá? Então, vocês estão utilizando, a conta Authentic que vocês estão utilizando lá no sistema atual, ela gera documentos ilimitados, mas direto pela plataforma da Authentic. Inclusive, a partir desse mês já está cobrando, e 1º de maio já tem que ser pago tudo aquilo que foi gerado esse mês através da plataforma. Hoje à tarde eu vou ter uma reunião com a Authentic para ver o que a gente pode fazer em relação a diminuir os custos de cobrança e ver o que é que pode ser feito para que a gente possa continuar com esse recurso. Dependendo dos valores e se tornando muito inviável, até para a gestão de valores, a gente vai separar em relação a quem quiser utilizar, vai poder utilizar sem problema com uma conta sua própria, que é conta gratuita. Eu vou ver também como é que vai ser essa questão, a cobrança via API para conta gratuita, se vai ser permitido ou não. Hoje à tarde tem uma reunião, depois a gente passa as informações para vocês a respeito do Authentic, como vai funcionar daqui para frente, para que vocês possam ter ciência em relação a isso, tá? Mas vai continuar, quem quiser utilizar, vai poder utilizar sem problema nenhum. E aí, pelo menos o custo que eu vi, por cada documento gerado é 9 centavos, aí, em média, mais ou menos. Aqui está hoje, né? E aí vocês vão poder, por exemplo, criar uma conta de vocês na Authentic e poder utilizar lá, e à medida que vocês vão utilizando, vocês vão pagando sem problema nenhum, tá? Mas aí a gente passa as informações para vocês no futuro, assim que tiver mais detalhes. Mais alguma dúvida? Eu tenho outra dúvida, Luiz. Pode ficar à vontade, Flávio.
Quando a gente cadastra o serviço para o helper e que ele vai aparecer no contrato, é porque uma coisa é o valor que o cliente paga para a gente, outra coisa é o que o helper recebe. No contrato só vai aparecer o que ele recebe, não o que o cliente paga para a gente. No contrato para o helper aparece o que ele recebe. Então tá. Aqui, ó, configurações, serviços. Aqui vocês vão colocar o valor que vocês vão estar pagando para o helper. Tá? Então, esse valor aqui, ó, de R$40 é 4 horas de urno que você vai estar pagando para o helper. Certo? Tá, e onde para que eu... em cliente... aqui, tá. ó, vendas, planos. Aqui, esses planos aqui é o que vocês vão colocar para o cliente. E lá na hora de cadastrar um contrato para o cliente, você pode ou utilizar um desses planos já pré-cadastrados, tá? Aqui, ou você pode colocar aqui personalizado, e você mesmo vai dizer qual o serviço, limpeza de prédio, por exemplo, e o valor, R$5.000. Aí você vai conseguir colocar personalizado sem precisar ter que cadastrar um lá, depois voltar aqui, entendeu? Entendi. E no dia 14 que você vai fazer a migração do sistema, a gente vai poder estar utilizando o sistema antigo ainda para fazer contrato e depois você migra posteriormente ou não? Até o dia 14 vocês podem utilizar tranquilamente. No caso, até dia 13. Porque dia 14 vai fazer a migração. Quando ele faz a migração, já não vai ter mais nenhum dado, não vai vir mais nenhum dado lá do sistema. Entendeu? Então, o que vocês puderem fazer até dia 13, faz. No dia 14, deixa um arquivo pronto já para gerar um contrato caso apareça no dia, para que não perca o cliente, né? Aí faz manual mesmo e depois, no outro dia, cadastra no sistema. Tá ok. Tá certo? Obrigada. Por nada. Mais alguém? Bem, pessoal, se ninguém tem dúvida, eu só tenho a agradecer a atenção de vocês. Espero que tenham gostado. Espero que venha facilitar a vida de vocês daqui para frente. E a gente se reencontra novamente quarta-feira para darmos oportunidade aí às apresentações. E eu fiquei devendo em relação ao módulo financeiro, tá? Mas aí mais para frente a gente combina para fazer um helpcast só sobre o módulo financeiro, porque eu vou explicar bem direitinho para vocês, tem vários recursos para facilitar a vida de vocês cada vez mais. Tá bom? Gerlana? Perfeito, Luiz. Muito obrigada pelo conhecimento aqui, né, colocado para os nossos franqueados. Obrigada, Flávia, né, pelas perguntas bem pertinentes. E obrigada a todos que participaram do nosso Helpcast de hoje. Muito obrigada pelo tempo de vocês, por cada momento que tivemos aqui no Helpcast. A gente se vê, né, Luiz, quarta-feira, né? A gente vai fazer um card apresentando para vocês, para que vocês não esqueçam que vai ser um momento muito bom para que vocês possam aprender em relação ao Space franqueados, tá bom? E qualquer dúvida que vocês tiverem no decorrer da semana, nós estamos aqui, a consultoria e o suporte, para sanar toda e qualquer dúvida, tá bom? E agora, um sextou bem maravilhoso para cada um de vocês, um ótimo final de semana, e a gente se encontra durante a semana, tá bom, pessoal? Um abraço e um beijo para vocês. Tchau, tchau. Tchau, bom final de semana.